Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa série O que as bancas consideram certo, agora falando sobre cookies. Então vem comigo, vamos descobrir o que as bancas falam aí nas suas questões de prova, o que elas dão como certo sobre esse termo, os cookies. Olha só, a UFLA disse assim: considere o conceito de cookie para analisar as proposições abaixo. E aí ela deu como certo no seu item 1, cookie é uma informação armazenada no computador do usuário ao visitar um website. Embora essa seja uma definição bem simplista, ela está correta. Cookie é, na verdade, uma determinada informação que é armazenada no computador do usuário quando esse usuário visita um determinado site. Como é que isso acontece na prática? Então vou mostrar para vocês aqui. Acompanha comigo, deixa eu ficar pequenininho aqui embaixo. Quando um determinado usuário, que é chamado de cliente, realiza acesso a uma página da web, essa página da web está armazenada num servidor. Então, o que esse usuário faz quando acessa uma página da web é requisitar acesso a uma página que está armazenada no servidor. Quando o servidor recebe a requisição de acesso a essa página, além de devolver o acesso que foi requerido, ele armazena então um cookie no computador do usuário. Quer dizer, o servidor responde àquele acesso enviando um cookie, que é um pequeno arquivo de texto contendo algumas informações. E aí então o computador do usuário armazena esse cookie lá dentro dos seus arquivos de internet temporários. Pois bem, logo depois disso, esse usuário faz um novo acesso àquele mesmo site. E agora que ele já acessou anteriormente esse site, o servidor então realiza a leitura do cookie lá armazenado e produz um acesso mais personalizado ou identificado de acordo com as informações acumuladas do acesso anterior que ficaram armazenadas aí dentro dos cookies. Então nós podemos dizer que cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso realizado em um site. Quando o usuário tenta acessar novamente esse site, o servidor lê o cookie armazenado no computador do usuário anteriormente e produz esse acesso mais personalizado ou mais identificado de acordo com esse acesso anterior. Bem, vamos ver o que outra banca falou sobre o mesmo assunto. Vamos lá, a Mal, que disse assim: dentre as opções abaixo, qual melhor define os cookies presentes na internet? 2 pontos. E aí deu como certa a seguinte afirmativa: é um arquivo de texto muito simples, cuja composição depende diretamente do conteúdo do endereço web visitado e as preferências ou formatos do usuário com relação ao respectivo endereço. Está perfeito, porque cookie de fato é um arquivo de texto e é muito simples, tanto é que o cookie em si só aceita texto. Ele é um pequeno arquivo de texto, ele é um arquivo de texto muito simples e que armazena as informações do que este usuário acessou naquele site, suas preferências, suas definições de formatação, porque no futuro, quando ele acessa de novo, o site já está mais personalizado ou identificado de acordo com o acesso anterior. Então, perfeita essa avaliação. Vamos para mais uma definição agora da UFLA falando sobre cookies. Considere o conceito de cookie para analisar as proposições abaixo e ela deu como certo também o item 2, que disse assim: cookies podem armazenar informações tais como localização, língua preferida ou identificação pessoal como nome, endereço, e-mail, telefone, entre outros. Isso está correto. E por isso mesmo muito se diz que os cookies podem se tornar um problema de privacidade para o usuário. Por quê? Porque se o cookie pode armazenar informações como a minha localização, o meu idioma preferido, ali colocou língua preferida, ou informações de identificação pessoal como nome, endereço, e-mail, telefone, entre outros. Imagina se um dia algum programa malicioso ou algum hacker acessa o meu sistema e consegue realizar a leitura dos cookies que ali estão armazenados. Isso quer dizer que algumas informações que estão armazenadas nos cookies, se forem de identificação pessoal, podem ser descobertas por programas maliciosos ou por hackers ou crackers se esses invadirem o meu computador. Por isso que se diz que cookies podem ser, sim, algum tipo de problema de privacidade, porque se o cookie contém informações de identificação pessoal, alguém pode invadir o teu computador e ler os cookies ali armazenados e com isso conseguir acesso às informações do que esse usuário faz na internet. Perfeito análise aí sobre cookie. Vamos lá então agora para outra banca objetiva que disse assim: em relação aos cookies no Internet Explorer 11,
Analisar os itens abaixo. E aí ela deu como certo esse item 1 que dizia: se o usuário não quiser que os sites armazenem cookies em seu computador, ele pode bloquear os cookies. É verdade, pessoal. Tanto o Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Microsoft Edge, todos os navegadores modernos permitem ao usuário decidir nas suas configurações de privacidade se eles desejam aceitar todos os cookies, se o usuário deseja bloquear todos os cookies, ou se ainda o usuário deseja uma configuração intermediária, onde alguns cookies são aceitos e outros são bloqueados. Isso em relação ao tipo de cookie e o site que está tentando armazenar esse cookie. Então tá certíssimo, sim, o usuário pode a qualquer momento em qualquer navegador decidir se desejar bloquear os cookies. Além disso, o usuário também pode a qualquer momento excluir os cookies ali armazenados. Isso também é possível realizar. Vamos para o CESP agora, que disse assim, bem interessante aqui a análise do CESP sobre cookies. Julgue o item a seguir a respeito de conceitos e modos de utilização de tecnologias associadas à internet. Quando um cliente envia uma solicitação a um servidor, o navegador pesquisa o diretório de cookies para encontrar um cookie previamente transmitido por esse servidor. Se encontrado, o cookie será incluído na solicitação. Perfeito, pessoal. A gente analisou isso antes naquele passo a passo, lembra? Quando o usuário acessa a primeira vez um site, pode ser que o servidor desse site armazene no computador do usuário um cookie. Depois, quando o usuário acessa esse mesmo site, antes de dar resposta com a página da web, o servidor tenta ver se tem um cookie lá dentro daquele computador que ele armazenou anteriormente. Se tiver, ele lê esse cookie e então produz um acesso mais personalizado e identificado. Como a questão sugere, diz assim, quando o cliente envia uma solicitação, o navegador então vai pesquisar o diretório onde tem cookies armazenados para ver se encontra um cookie previamente transmitido por esse servidor. Se encontrar, o cookie vai ser incluído na solicitação e aí o servidor recebe esse cookie, lê ele e pode produzir o acesso mais personalizado ou identificado. Então, perfeito a análise do CESP aí que deu como certo esta situação sobre cookies. Vamos lá, tem mais, pessoal. Agora a próxima aqui, vamos descobrir quem mais está falando. A FCC, a Fundação Carlos Chagas, deu a seguinte indicação sobre cookies em uma questão. Acompanha. Pequenas informações guardadas no browser do usuário pelos sites por ele visitados e que podem, por exemplo, guardar a identificação e a senha dele quando muda de uma página para outra. São conhecidas por... E aí a resposta que a Fundação Carlos Chagas deu como certo nessa questão foi cookies. E tá perfeito, porque aqui entra a análise das informações de identificação pessoal que um cookie pode armazenar. Então, quando o usuário visita um site, e aí esse site tem várias páginas, para manter o logon do usuário nesse site, ele pode ter armazenado informações, inclusive de identificação pessoal, ou até mesmo o nome do usuário e senha. E aí, à medida que o usuário vai mudando de uma página para outra, vai mantendo o seu logon, porque o cookie armazenou a informação para que seja mantido esse logon automático quando ele for mudar de uma página para outra. Que é isso que a FCC diz, ó. Os cookies, então, são pequenas informações guardadas no browser do usuário. O que é browser? É navegador, quer dizer, no computador do usuário, pelos sites por ele visitados. Perfeito. E aí diz que podem, por exemplo, guardar a identificação e a senha dele quando muda de uma página para outra. Tá perfeito. Cookies podem sim armazenar informações de identificação pessoal, inclusive para manter aí o logon em diferentes páginas daquele site. Vamos ver agora o que a FGV falou sobre cookies. Os navegadores mais populares oferecem uma opção de navegação chamada anônima ou em modo privado. A característica que diferencia esse tipo de navegação do modo normal é, e aí olha a resposta da FGV para essa questão, os cookies dos sites acessados são excluídos quando é fechada a janela anônima. Bem interessante esse assunto, pessoal. Quando a gente acessa, por exemplo, o Google Chrome, tem um recurso chamado navegação ou janela anônima. E quando o usuário acessa um site com a navegação anônima ativada, isso quer dizer que o usuário está acessando aquele site normalmente, mas informações como histórico, cookies, arquivos de internet temporários,
informações digitadas em formulários ou senhas não ficarão armazenadas no computador do usuário quando o usuário fechar a janela anônima. Quer dizer, o usuário acessa um site com a janela anônima ativada, naquele momento ele está usando cookie, pode estar usando cookies, mas quando o usuário fechar a janela anônima, esses cookies serão excluídos, porque acessar com a navegação ou janela anônima não ficam cookies armazenados no computador do usuário relacionados a esse acesso após fechar a janela anônima. Também não ficam arquivos de internet temporários, também não fica marcado no histórico do usuário. E essa tal janela anônima que nós temos no Google Chrome também pode ser chamada de janela privativa no Mozilla Firefox, ou pode ser chamada de navegação in private no Internet Explorer e também no Microsoft Edge. Mas tudo é a mesma coisa, é acessar um site e aí depois de fechar a janela privativa, anônima ou in private, não ficar marcado aquele site no histórico, não ficarem cookies armazenados indicando informações do que o usuário acessou, não ficarem arquivos de internet temporários, nem informações digitadas em formulários que ele digitou na web. Bem interessante, então, a análise da FGV aí, dando certo como cookies a resposta do que não fica armazenado quando o usuário acessa com a janela anônima. Bem, pessoal, essa foi mais uma aula, a nossa segunda aula, falando sobre o que as bancas consideram certo, nesse caso falando sobre cookies. E se gostou desse vídeo e se gostou dessa série, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e deixa comentários dizendo se está gostando da série, se quer que a gente continue com essa série de vídeos representando o que as bancas consideraram certo ao longo das provas de concurso nos principais itens que a gente tem que estudar em informática para concurso. Eu espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!